Deixa eu dar show. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado. Senhor presidente, muito se fala na proteção da Amazônia, mas pouco se faz para protegê-la de forma efetiva, esse ecossistema que é um dos mais ricos e que tem a maior biodiversidade do mundo. Recentemente eu apresentei 2 projetos que considero da maior importância para a proteção da nossa Amazônia. Um deles é o PLS 375/2007, aprovado na Comissão de Meio Ambiente, com a relatoria do nobre senador Davi Alcolumbre, que está na mesa nesse momento, a qual eu agradeço a relatoria, que cria uma compensação aos estados da Amazônia Legal que abrigam unidades de conservação da natureza ou terras indígenas demarcadas em seus territórios. Nossa proposta é que fiquem reservados 2% dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal para serem distribuídos de forma suplementar a esses estados da Amazônia Legal. Esse projeto caminha no sentido de socializar os custos da conservação da Amazônia, cuja proteção é demandada pela grande maioria da sociedade brasileira, e também viabilizar a atividade produtiva, mas de forma sustentável na nossa Amazônia. Só para Rondônia seriam destinados cerca de 80 milhões de reais ano com esse projeto, se for aprovado. É uma forma que nós encontramos para subsidiar o desenvolvimento do Estado com o plantio, com a produção, mas de maneira sustentável. Dinheiro que seria usado na recuperação de áreas degradadas, na assistência técnica para os agricultores e também na manutenção de unidades de conservação. Outro projeto que também apresentei esse ano, o PLS 403/2007, que cria o Programa de Restauração de Áreas Degradadas na Amazônia. Chama-se o Restaura Amazônia. A Amazônia brasileira possui 330 milhões de hectares, dos quais atualmente cerca de 70 milhões estão desmatados e cuja metade está praticamente abandonada, caracterizada pelo que os engenheiros agrônomos e florestais chamam de áreas degradadas, mas que, na verdade, são áreas em regeneração e aptas para o uso do plantio ou uso do agronegócio. São áreas desmatadas que foram transformadas em pastagens e lavouras e depois, com o uso intensivo e sem o devido cuidado, perdem a sua capacidade de produção. Por isso, nós precisamos investir nessas áreas sem ter que fazer mais transformações na Amazônia. Pelo contrário, preservar as nossas florestas. Muitas dessas áreas já estão sendo recuperadas através do esforço dos agricultores familiares, dos médios produtores, de empresários do agronegócio, de instituições governamentais e não governamentais que estão se unindo em torno de experiências locais de recuperação de áreas degradadas. Apesar do número relativamente grande de experiências de recuperação de áreas degradadas na Amazônia e da existência de alguns programas de fomento, principalmente da Embrapa e dos governos locais, nota-se ainda que há muito a ser feito para que, na prática, seja permanente e tenha êxito nos aspectos socioeconômico e também, que eu entendo que é da maior importância, no aspecto ambiental. Foi com o objetivo de criar uma política pública específica para a recuperação de áreas degradadas em toda a Amazônia brasileira que apresentei esse projeto de lei criando o programa Restaura a Amazônia. O projeto deverá tramitar nas comissões de Assuntos Econômicos, Agricultura e de Meio Ambiente, e sua principal característica é conceder a isenção de alguns tributos, tais como imposto de renda e o imposto territorial rural, para os proprietários de imóveis que aderirem ao programa, cuja
declarações anuais à Receita Federal evidenciem a restauração da área identificada como degradada, desde que comprovada a restauração ambiental e o seu uso sustentável. O projeto estabelece, a um só tempo, estímulo à produção e à produtividade rural, valorização das ações de resgate das áreas rurais em situação de degradação, além de reduzir a demanda por desmatamento para a incorporação ao processo produtivo de áreas de floresta existentes na Amazônia Legal. Ora, se nós temos área já desmatada, sem produção, se nós colocarmos essas áreas para produzir, nós vamos aumentar a renda do produtor, nós vamos aumentar a produção de alimentos e vamos preservar a floresta. É um projeto que eu entendo que é da maior importância para todo o nosso país. Ou seja, aquele agricultor que possui uma área desmatada ou com pastagem degradada poderá recuperá-la e torná-la produtiva, respeitando os limites das APPs e as nossas reservas legais. Muitas dessas áreas não são recuperadas atualmente justamente por conta do elevado custo das ações de recuperação. No entanto, se o agricultor receber um incentivo financeiro ou estímulos fiscais para a recuperação, a área e ainda aumentar a sua produção, evidentemente que ele vai recuperar. Hoje, talvez seja mais fácil uma derrubada do que a recuperação de uma área degradada. Nós temos que inverter essa lógica e inverter isso na economia. Não adianta nós, através de discursos, falarmos que nós precisamos conservar a Amazônia. Nós temos que ajudar as pessoas que estão na Amazônia a conservar as nossas florestas através da produtividade. Em Rondônia, a área desmatada, de acordo com o levantamento da Embrapa e no Estado, está estimada em 84 mil quilômetros quadrados, correspondendo a 35% de todo o território rondoniense, perfazendo mais de 5,5 milhões de hectares de pastagens degradadas, que, na realidade, são a base alimentar para a pecuária em nosso Estado, que tem um rebanho superior a 12 milhões de cabeças de bovino. Ou seja, em Rondônia, 70% das áreas atingidas pela degradação são de pastagens que precisam de recuperação. O solo tem nutrientes que necessitam ser renovados naturalmente. É necessário usar tecnologia para recuperar e melhorar as nossas pastagens. Segundo o pesquisador da Embrapa, em Rondônia, o agrônomo César Augusto Domingues, a degradação dessas áreas não deve ser entendida como um desastre, mas sim como um processo natural de transformação dessas áreas, que devem ser tratadas como políticas públicas e com o envolvimento dos produtores rurais na sua recuperação e o principal é o uso sustentável dessas áreas. A degradação é uma contingência de momento e precisamos recuperar essas áreas através de políticas públicas e ações que envolvam a todos, agricultores, agências de pesquisas e de fomento e dos governos locais e federal. Na atualidade, os técnicos da Embrapa buscam alternativas economicamente viáveis e ambientalmente adequadas na tentativa de evitar a incorporação de novas áreas nativas não intactas, ainda intactas. Nossa proposta, portanto, se insere nesse contexto da Amazônia, que preserva e que também produz. Queremos conciliar a proteção da floresta e a preparação e a preservação ambiental com a produção agrícola, com o aumento da produtividade. O grande desafio é conseguir usar as novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para a recuperação de áreas degradadas, envolvendo todos os agricultores de Rondônia e da Amazônia, bem como os parceiros e apoiadores como a Emater, secretarias de agricultura, as prefeituras, desenvolvendo sistemas para a recuperação do solo, com manejo e equilíbrio para aumentar a produtividade e, principalmente, proteger o meio ambiente. A agricultura familiar, assim como o soja e o milho, podem perfeitamente entrar como componentes importantes na recomposição das áreas degradadas. Ao receber o tratamento para o plantio das lavouras, além da aração e curvas de nível, o solo é tratado com nutrientes, calcário e fosfato,
que, manuseados adequadamente, são capazes de levar com força da tecnologia a recuperação para as pastagens e as áreas degradadas. O cultivo de grãos no Cone Sul de Rondônia já vem apresentando bons resultados na recuperação dessas áreas, inclusive recuperando solos em avançado processo de assoreamento, o que pode perfeitamente ser aplicado com sucesso em outras regiões do nosso estado, senador Moca. Nós queremos transformar a nossa Rondônia como é o Mato Grosso do Sul hoje, que passou por esse processo lá atrás, que também teve as suas áreas derrubadas, transformadas, degradadas, e hoje é um estado que produz em grande escala e com uma atenção especial ao agricultor. Com prazer, ouço Vossa Excelência. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque, na verdade, essas áreas, sobretudo de pecuária, pecuária, às vezes, por muito tempo, pecuária extensiva, elas têm que ser recuperadas, né? Você não precisa derrubar uma árvore e você aumenta violentamente. E nós temos que lembrar, porque a gente sempre pega as coisas negativas, né? Por exemplo, o Brasil, ele triplicou a sua produtividade, né? E na verdade, a área utilizada praticamente nem dobrou. Então, isso mostra o quê? Que o produtor rural, ele está investindo exatamente nessa questão da tecnologia, da inovação, está fazendo correção. E é importante que a gente tenha, por parte do governo do Estado, né? E esse país precisa entender, né? Eu não consigo entender isso, que a grande locomotiva, a força econômica desse país, a sua vocação está exatamente na agricultura, na pecuária, e é claro, estou falando da agroindústria, e que faz realmente gerar emprego, renda, e que, na verdade, faz a balança comercial positiva e que está, na verdade, ajudando a recuperar a economia tão combalida nesses últimos tempos. Muito obrigado, senador Acir. Muito obrigado, senador Moca. O que sustenta a nossa economia é o agronegócio, seja o agronegócio profissional ou da agricultura familiar. São temas importantes. Com prazer, ouço o nobre senador Theomário Mota. Senador Acir, quando Vossa Excelência estava fazendo discurso desse projeto, eu até apressei para chegar a esse plenário, porque Vossa Excelência, sempre muito iluminado e com muita sabedoria e conhecedor da realidade da nossa Amazônia, esse projeto de Vossa Excelência chegou muito em boa hora, muito em boa hora. Eu falo dos 2% do FPR, que Vossa Excelência está propondo que seja colocado para os estados que hoje têm áreas de reservas florestais e também que tem as demarcações das comunidades indígenas, dos povos indígenas. E o meu estado é um que hoje tem, no Brasil, é o estado que tem maior demarcação. 46% do seu território hoje são demarcações de terras indígenas, são terras indígenas. E Vossa Excelência foi muito feliz, porque essa é uma forma, todo mundo fala em preservar a Amazônia, que a Amazônia não pode fazer isso, não pode fazer isso ou aquilo outro, principalmente aqueles que estão nos grandes centros, dentro de um escritório, no ar-condicionado, muito tranquilo, mas não vê a realidade nua e crua do homem lá, que está ali na mata, dos ribeirinhas, né, daqueles que estão nas beiras das estradas, aquele que realmente está desbravando o país, que está buscando produzir. E que cuida da reserva. E que cuida da reserva, que cuida verdadeiramente da Amazônia. Ele precisa viver, ele precisa ter dignidade na vida, ele tem família, tem filho que estuda, enfim, ele tem uma vida naturalmente como os outros. Então, Vossa Excelência, com essa proposição, faz uma grande justiça e uma grande correção aos estados e principalmente aqueles que estão realmente fazendo a preservação dessas áreas. Eu fico muito feliz, e inclusive sou relator na CAI, né, do projeto de Vossa Excelência. Eu vou dar maior celeridade, porque é um projeto muito importante para a região norte. Quero mais uma vez parabenizar Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor Theomário, e agradeço o senador Davi Alcolumbre, que foi o relator na Comissão de Meio Ambiente, e também já peço ao senhor Theomário que nos apoie nesse projeto e também no programa Restaura a Amazônia, que é dessa forma que nós vamos fazer com que os nossos agricultores brasileiros, rondonienses e amazonenses, roraimenses, acrianos,
mato-grossenses, paraenses, cuidem das nossas reservas, das nossas nascentes, das nossas águas. Dando um incentivo para que essas pessoas possam fazer. Não é através de discursos e apelos que nós vamos conservar a Amazônia, é através de incentivo ao nosso agricultor. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, para convidar os nossos amigos de Rondônia para assistirem amanhã nosso ciclo de palestras e debates através da TV Senado, aqui na Comissão de Infraestrutura. Nós vamos debater e discutir a terceirização ou a concessão da BR-364, a BR-319, a BR-399, o contorno norte de Porto Velho, o contorno de Ji-Paraná, o anel viário de Ji-Paraná, as duplicações nos perímetros urbanos de Vilhena, de Pimenta, Cacoal, Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto, Ariquemes e também Porto Velho. Será amanhã às 14 horas, a partir das 14 horas, através da TV Senado. Aproveito também para convidar a população de Rondônia para domingo comparecer conosco em Porto Velho. Dia 12, nós teremos a convenção estadual do PDT, com a presença do nosso pré-candidato Ciro Gomes a presidente da República e também do nosso presidente Carlos Lupe e dos demais presidentes municipais, assim como nossos deputados estaduais, nossos prefeitos e vice-prefeitos. Será no Elos Evento, na Avenida Guaporé, 2365, no bairro da Lagoa. Convido a todos a participarem junto conosco desse ato democrático que é a nossa convenção estadual do PDT. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que me foi dispensado.